Eu quero que vocês vejam agora um vídeo que eu mandei para nossa produção de um candidato, pré-candidato, né, a prefeito da cidade de Belém, no estado do Pará. Ele está fazendo uma pré-campanha, digamos, um pouco diferente da habitual. Eu quero que vocês vejam e daqui a pouquinho a gente repercute quais são os limites da campanha eleitoral desse ano. Dá uma olhada. A cidade não tá legal. Belém tá doente. E parece que ninguém se importa. Essa é a nossa cidade. Eu não sou herói, não sou vítima e nem político profissional. E eu não vim pra ser o que poucos querem. Eu vim pra ser o que todos precisam. Muito bem, gente. Esse aí é o pré-candidato do Partido Novo à Prefeitura de Belém, mas eu fiz questão de trazer esse vídeo aqui para vocês. E o senhor, eu quero ouvir de você, que é o seguinte... Eu não sei se ele estava tentando imitar o Batman ou se era o Tropa de Elite. Capitão Nascimento. Eu fiquei na dúvida. O que você acha, meu amigo? Eu acho que ele veio imitar o Batman. Não, mas falando sério, é válido isso aí? Paulinho, eu acho que nesse momento cada um está procurando o seu caminho. O que é ruim é que os candidatos, quando começam a querer a cadeira de quem está no governo, começam a tratar as cidades de forma ruim. E a população que mora no local não acha que a cidade é ruim, acha que ela tem problemas. E problemas para serem resolvidos. Mas não que, São Paulo tá uma droga, São Paulo tá uma porcaria. As pessoas não gostam desse tipo de relação com a cidade onde elas moram. Elas querem escutar o que vai melhorar na saúde, o que vai melhorar na educação. Porque falar mal... fica um sentimento de que nada funciona. E não é, muitas vezes, o sentimento que a maioria da população tem. Porque a população gosta do seu bairro, gosta, muitas vezes, participa de atividades comunitárias para ajudar a cidade a melhorar, porque elas se sentem partícipe da comunidade. Agora, fazer um discurso desse, tá ruim, eu vou resolver, isso não traz voto. Mas o senhor, peraí, posso colocar um pouquinho de pimenta nessa nossa discussão, que é o seguinte, é um desconhecido, certo? Desconhecido completo. Acho que não deve passar, sei lá, de 5% das intenções. O rapaz tem boas intenções, aquela coisa toda, ok, mas do ponto de vista eleitoral é um desconhecido. O que ele está mirando? Aumentar a taxa de conhecimento dele na campanha. Porque é o seguinte, gente, candidato desconhecido não aparece na pesquisa eleitoral. Então esse é o objetivo dele. Esse vídeo dele aí passou de 1 milhão de visualização. Nós estamos discutindo aqui agora. Outros lugares também discutiram. Esse vídeo a rede social está discutindo. Ou seja, quais são os limites da campanha. Eu não sei se esse cara errou, hein? Eu acho Paulinho, que ele acertou. Não, eu posso falar em termos jurídicos e em termos de estratégia política. Não, eu quero falar de estratégia política. Papo de advogado aqui, não, doutora. Não, você perguntou se ele acertou, aí eu... Tem algum problema jurídico aí? Total. Por quê? Porque nós estamos... Total problema. Imitar o Batman? Isso é a estratégia do marqueteiro dele. De novo, essa voz ali, esse filme do Batman, esse recorte do Batman. Mas é Batman? É Batman aí? Sei lá, qualquer coisa. Eu achei mais Capitão Nascimento que Batman. Eu concordo. Eu fiquei na dúvida dos dois. Mas deixa eu só colocar aqui, tirando a história de qualquer super-herói que vocês quiserem nominar esse moço aí. Primeiro, da ponto de vista de estratégia, ele conseguiu o objetivo. Olha aqui, ele tá no horário nobre da Jovem Pan, veiculando o videozinho dele. Ele gastou o que pra isso? Nada. E num período que a gente tem que lembrar, que nós, para nossa audiência, que nós estamos no período da pré-campanha. Não existe campanha, Paulinho, e ninguém pode fazer campanha eleitoral antes de ter o seu registro de candidatura na Justiça Eleitoral. E registro só existe depois de agosto deste ano. Então, ele está ali atuando como pré-candidato. E o pré-candidato, ele pode se colocar, igual no finalzinho do vídeo, ele coloca lá assim, eu sou pré-candidato? Eu posso. Eu não posso, a legislação impede que você faça pedido de voto. Mas também, a Justiça Eleitoral, a TSE, já criou uma jurisprudência, um entendimento, que você não pode usar determinadas palavras que induzam o seu eleitorado. Ali, além disso, para mim, que ele está induzindo... Não, Lu, discordo completamente. Na vinculação da campanha, mas espera aí, ele gastou dinheiro. Aí é um outro problema. Onde está escrito que ele gastou dinheiro? Todo pré-candidato. Aquilo ali foi... Não custou nada? Isso é vídeo de rede social. Ele não gastou nada. Ele não gastou nada. Mas pré-candidato
pré-campanha o céu é o limite, não tem nenhum limite. Lógico que não, não existe. Não tem limite financeiro. Gente, existe limite, claro que existe. Eu vou tanto que existe que Thelma Arruda, senadora pelo Mato Grosso do Sul, ela foi caçada por gastos na pré-campanha. Moro está sendo caçado pelo Tribunal do Paraná por gastos na pré-campanha. Deixa eu te falar uma coisa, meu amor. Pelo amor de Deus. Olha nos meus olhos. Peraí. Não, vamos lá. Calma. Deixa eu terminar meu raciocínio. Eu não queria criar uma discussão dessa. Você está falando que o céu é o limite na pré-campanha. Não é, não. Essa discussão é menos importante pra mim nesse vídeo. Escuta, tudo bem, mas eu vou falar um negócio. Essa discussão é menos importante. Gente, isso também tem que ser levado em consideração. Você tá falando que o vídeo custou caro, baseado no quê? O vídeo, deixa eu te falar um negócio. O vídeo. Eu falei, custou. Tudo bem, claro. Tudo custa, né? Isso. Tudo custa. Você viver custa. Agora, o que eu tô querendo dizer é o seguinte: esse vídeo aí teve um drone e uma voz, mas uma voz assim, inacreditável. E é a voz dele mesmo, né? Ele só inacreditável. Né? É só isso que teve. E um textinho lá que ele fala e tal, e senta numa poltrona e fala. Eu não sei se isso teve um custo astronômico. Qual que eu acho que é o grande problema disso, Paulinho? Política, eu acho que a democracia permite que todos discutam a política, mas política é coisa séria. Envolve o futuro de uma cidade, envolve o futuro de todos os eleitores de Belém. Não dá pra gente tratar política com essa pobreza de argumento, como se fosse uma brincadeira, como se fosse uma piada. Cássio! Mas aí pra fazer essa avaliação... Paulinho, e as pessoas estão muito... Conhecimento não significa que isso reverte em voto. E outra, nós aqui estamos analisando como quase chacota o vídeo do cara. Não estamos analisando que tecnicamente foi uma maravilha, que tecnicamente ele tá certo. Mas eu não achei ele tá visto como piada. Ele tá sendo visto como piada. Deixa eu falar uma coisa. Esse é o ponto. Um candidato fazer piada pra autopromoção. Mas veja... Não, assim, o tema da moda e o tema que vai pautar todas as eleições em todos os municípios do Brasil vai ser a segurança pública. E quando você pega esse vídeo, por exemplo... Não dá pra você não remeter ao Capitão Nascimento e não remeter algum super-herói que vai resolver o problema de Belém. No caso específico. Então, sob o aspecto da comunicação, o vídeo foi muito efetivo, sim. É isso que eu acho. E olha, a gente tá falando de um jovem... Eu conheço o Ítalo. A gente tá falando de um jovem professor de filosofia de ensino médio, carismático, na minha visão. Ele é um cara que, enfim, atrai a juventude dando aula e tal. E que esse é o único recurso que ele tem. A criatividade e o discurso. Então você tá e tá conseguindo pautar. Veja, tá pautando. Nós estamos aqui na Jovem Pan discutindo você tá me falando, o vídeo dele. Que ele fez um vídeo que é o que virou a internet. Virou tudo lacração. Não sei se esse não é muito que chamou a atenção. Mas do público dele. Sim. Não, chamou a atenção. Não. Que público dele? O vídeo tá com 1 milhão de visualização. Mas Paulo, Belém não tem... Ele, em termos do marketing político-eleitoral, ele conseguiu acessar um número de pessoas para as quais ele poderia ser totalmente desconhecido. Claro. Em termos do marketing, eu achei genial. Achei que foi criativo realmente o vídeo. Porém, o que eu volto no ponto, vocês não querem debater a questão jurídica, tudo bem aqui, não vou respeitar, mas existem limites sim. Mas, marqueteiro, claro que existe, Pepe, para de falar. Escuta, se você tá falando isso, é o seguinte, eu discordo completamente do que você tá falando, Lu, porque é o seguinte, a Tabata não poderia ter feito um evento no dia 25 de janeiro, então. Não é isso. O que eu falo vamos lá. Você pode ter reuniões. Gente, não é isso. Vamos colocar. A Tabata fez uma transmissão ao vivo. Vamos colocar o que eu posso fazer. Eu posso fazer uma reunião no meu partido. A lei fala claramente. Reunião no meu partido e falar lá, sou pré-candidato, reunir todos os filiados do partido, me apresentar a minha candidatura. Não é isso. Eu não posso, por exemplo, do que eu não posso fazer na campanha, eu não posso fazer na pré-campanha. Eu não posso pegar um outdoor e falar assim, durante o período eleitoral, vote não é o caso. Porque, não, mas eu estou falando que não é que pode tudo. Mas eu estou falando que não é que pode tudo. Agora, o que me preocupa não é esse fato, que ele pode ter sido ali custado 0,800. Esse cara ter feito ali um dronezinho da casa dele, não ter custado nada. É exatamente a gente estar aqui com uma responsabilidade do que a gente fala. E falar, Pepe, que o céu é o limite. Pegando o vídeo dele, você custou 0,800, assim, ok. Pela jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral,
Se ele declarar isso, o dinheiro que ele gastou na pré-campanha, na campanha para prefeito, e não extrapolar o teto, tá dentro. Por isso essa discussão não é importante. O que aconteceu com o Moro, por exemplo, foi que o Moro não declarou o dinheiro da pré-campanha no dinheiro da campanha porque estava por outro partido político. São coisas completamente diferentes aí. Ele exorbitou o teto, que ele era então candidato à presidência, e ele exorbitou o teto. Econômico. Abuso do poder econômico. É o oposto desse caso. A gente está falando de um candidato jovem, sem estrutura, que o único recurso dele é rede social para aparecer. Na pré-campanha, quando você faz reuniões partidárias e convenção, primeiro que você pode falar que é candidato, você não precisa falar que é pré-candidato. Dentro do partido, com militância, o pessoal organizado, você pode falar, sou candidato do partido tal. Você não pode pedir voto. Não pode pedir voto. Pode pedir voto. E você pode também fazer reuniões externas. E reuniões externas de mobilização, eventos, você tem custo. E você pode ir lá falar com as pessoas, mostrar a sua proposta e falar que você é pré-candidato. Mas eu continuo achando que, por mais que a gente esteja discutindo o vídeo desse... Qual que é o nome? Ítalo Abate. Ítalo, eu acho que não ganha nada. Eu acho que ele joga só pro público dele, se aproxima cada vez mais do público dele e não amplia para fora, por mais que a gente esteja discutindo aqui na Jovem Pan. Mas a gente tá falando, o primeiro desafio dele é se tornar conhecido por mais gente, né? E claro que no marketing você tem todo um funil de relacionamento. Você primeiro se torna conhecido, para depois convencer de que você pode ser levado a sério, convencer que você tem propostas adequadas para a cidade. Então, não é como se a gente estivesse falando do atual prefeito que tem toda a máquina na mão e lançou esse vídeo de repente. Estamos falando de um jovem professor que não tem recurso nenhum e que lançou esse vídeo e o vídeo bombou. Foi vídeo efetivo. Exato. Posso falar um negócio pra vocês? Eu acho que esses caras que usam a criatividade em campanha eleitoral vão crescer nesse ano. Vão crescer, porque esse papo, assim, todo mundo vai chegar e falar que tem 1 milhão de solução e tal, aí fica aquela coisa chata pra caramba, um vai mostrar, olha, eu resolvi isso, fiz aquilo e tal, mas os caras que de alguma forma na rede social conseguem chamar atenção, eu acho que eles vão ter êxito, mano. Como eu tô dizendo, eu acho que chamar a atenção é um elemento fundamental. Mas não é o suficiente. Claro. Você tem que chamar a atenção e depois desenvolver o restante para convencer o eleitor de que você tá chamando a atenção por uma boa causa, com bons projetos, com capacidade de efetivamente fazer a diferença. Agora, vocês acham que pareceu mais com o Capitão Nascimento que com o Batman? Muito mais. Seria basicamente isso. Tom de voz, o Capitão Nascimento na política? Mas a confusão Batman e Capitão Nascimento faz bem pra ele também. O Capitão Nascimento não estaria com o Partido Novo. Seria interessante. Ele tem que Muito bem. O que foi, Calguti? Tem que fazer um personagem, né? Se a gente pegar, por exemplo, o Milei lá na Foi um personagem. Ele criou um personagem. Sem dúvida. E aí depois ele trouxe propostas de campanha, que eu acho concretas, o pessoal aqui não acha, mas enfim. Ele criou um personagem para ser ouvido, que foi ouvido depois. Eu acho que esse é o ponto. Muito bem. Turma, a gente vai para um rápido intervalo comercial. É muito curto nesse domingão aqui na programação da Jovem Pan. São 4 horas e 15 minutos. A gente volta. Esse domingão ao vivo aqui na programação da Jovem Pan. E antes do intervalo comercial, meu amigo, minha amiga, meu senhor, minha senhora, nós estávamos discutindo simplesmente um vídeo de um candidato, pré-candidato. Preciso sempre me policiar em relação a isso. Estamos na pré-campanha, certo, doutor Acaso? Pré-candidato a prefeito do município de Belém, capital do estado do Pará. Esse vídeo aí que vocês estão vendo, gente, passou aí de 1 milhão de visualização na internet, bombou literalmente. E para quem tá chegando agora e não viu, é um vídeo em que o candidato faz meio que um personagem ali, uma voz meio trêmula, aquela coisa. E isso gerou uma série de discussões legais aqui no programa pra gente trazer para vocês o seguinte: quais são os limites numa campanha eleitoral? Porque claramente esse candidato, pré-candidato a prefeito aí, é um pré-candidato que tem pouca intenção de voto, está querendo de alguma forma ganhar espaço ali, ser um pouco mais conhecido, é do Partido Novo, acho que é do Partido Novo ele. Isso, Partido Novo de Belém do Pará. Pois é, e aí há toda uma discussão que a gente estava fazendo aqui dos limites do que a gente vai ver na campanha eleitoral de 2024, afinal de contas, essa vai ser a eleição da inteligência artificial, certo? A gente precisa lembrar disso, né? Porque nesse caso, está discutindo um vídeo aí que foi gravado com muita criatividade, mas também tem toda a história de inteligência artificial, né, Lu? E é exatamente por esse receio
que o TSE tem trabalhado para fazer acordos com as redes sociais, com as plataformas, para evitar notícias fraudulentas e também esse uso indevido da inteligência artificial nas eleições para não ludibriar o eleitor ali na hora do voto. Mas há muito tempo, Paulinho, que a gente deixou de fazer campanha política com sólido, sapato e saliva. Isso há muito tempo, desde as eleições de 2018, nós tivemos ali a marca das redes sociais conduzindo os pleitos eleitorais. Para mim, a ideia dele, do marqueteiro dele ali, foi genial. Ele conseguiu a finalidade que foi se tornar conhecido por essas pessoas. Agora, olha, você que é pré-candidato aí na tua cidade, já que nós estamos fazendo essa discussão, a gente quer criatividade neste programa, certo, turma? Só aceitamos algo criativo. Não vem com, eu tenho um vídeo meu e não sei o que, eu falo das minhas propostas. Não queremos. Queremos aqui a voz do Batman. Histórias como Batman e como o Capitão Nascimento, certo, Pepe? Inclusive, vocês podem entrar em contato aí com a gente. Nesse caso, a gente está exibindo aí esse vídeo que viralizou na internet de um pré-candidato a prefeito da cidade de Belém, que simplesmente baixou o Capitão Nascimento nele. Ele gravou esse vídeo aqui. Dá uma olhada. Vou botar de novo. Essa é a nossa cidade. Eu não sou herói, não sou vítima e nem político profissional. E eu não vim pra ser o que poucos querem. Eu vim pra ser o que todos precisam. Sabe que esse tom de voz a gente chama a narrativa millennial, né? Eu vim aqui pra ser a solução. Meu, isso é muito Milley, cara. Tom não, mas isso é muito Milley. Não, Milley total. Não, mas digo millennium, a gente fala até uma gíria que o pessoal fala no cinema também, é uma narração millennium, que ele chega essa coisa despojada, assim, eu não tô aqui. Olha o Kawaguchi, meu. Olha o Kawaguchi, cara, falando dos milênios, cara. Mas tem o estilo do Padilha também, isso, hein? O Padilha, diretor do Tropa de Elite, hoje tem uma geração... faz essa estética, assim, né? Pra atingir narrador. O jovem, né? Pra atingir o jovem. Eu esperaria do Novo, ele tá falando isso contra os impostos, não contra os criminosos, mas é a narração millennial, né? Tem uma aderência muito grande com o jovem. É engraçado, quando eu vejo esse vídeo, na minha cabeça vê a questão da segurança pública muito clara, assim. Muito claro, assim. Então, o PP... pela referência ao Capitão Nascimento, né? O Mano conseguiu... Né? Você conseguiu contato, consegui. Com ele? E ele topa... Topa sim, conversar deve com a estar gente, falando eu quero com a nossa exatamente produção isso, PP. Se foi focado na área dessa... De quem que é a voz? É Batman ou Capitão Nascimento? Você pode colocar. Que interessante essa voz. Mas eu acho que não era o Batman. Realmente não era. Mas vale dizer que o Ítalo foi candidato a vereador na eleição passada e foi o candidato mais votado do partido dele, o Partido Novo, que não conseguiu fazer coeficiente eleitoral para ter cadeira. Estou procurando quantos votos ele teve. Professor? Ele é professor de filosofia e teve 1.544 votos para vereador de Belém. Belém é uma cidade de médio porte, né? Sim. Então, é uma votação razoável. Muito bem, gente. Deixa eu agradecer aqui a nossa Luciana Nepomuceno, que participou do Tá na Roda deste domingão. Obrigado, minha amiga. Um beijo pra você. Obrigada, Vai voltar pra Minas agora? Eu vou voltar pra Minas. Valeu, viu? Obrigado mais uma vez. Obrigada, gente. Obrigada. Tá chegando aqui no Tá na Roda o nosso Diogo da Luz. Pode chegar mais aí, Diogo. Seja muito bem-vindo. Um beijo pra você, Lu. Trazendo novidades sobre regulamentação da internet. Se tem... Tudo bom, Diogo? Bem-vindo. Se tem Diogo da Luz, tem qual tema, Mano Ferreira? Inteligência artificial, certo? E regulamentação. Vamos falar um pouquinho dessa história. Basta o CPF. Vamos falar um pouquinho dessa história de regulamentação aí da inteligência artificial para a candidatura desse ano. E antes de qualquer coisa, deixa eu entender o que você achou aí desse vídeo. Eu acho que válido ou não? Super válido. O limite quem tem que impor é o eleitor e mais ninguém. A não ser que haja crime comum, coação, coerção, difamação contra outros. Senão, quem tem que definir o que pode e não pode é o eleitor na hora de votar e mais ninguém. Não, mas eu quero saber a opinião do Diogo. Você gostou desse tipo de conteúdo? Você acha que conteúdo? Eu quero entender. É que você já vem com a história da regulamentação. Eu quero entender se você acha
que esse é o caminho da política brasileira? Você parecer o Capitão Nascimento. É isso que eu quero saber. Eu acho que não, o vídeo não me encanta, não conquista meu voto de jeito nenhum. Eu não tenho dúvida que é o Capitão Nascimento, ele fez a voz do Wagner Moura no filme do Capitão Nascimento. Não é o que me encanta, mas tem muita gente que gosta. E ainda mais com qualquer coisa que fale ligada à segurança ou redução de impostos, sempre traz algum ganho. Wilson, com a tua experiência, o que a gente pode esperar de inteligência artificial esse ano? Eu acho que a gente pode esperar só coisa ruim, né? Porque as pessoas estão usando a inteligência não pro bem, né? Estão usando pro mal. Principalmente a deepfake. O pessoal do fax vai começar a reclamar aqui no programa, entendeu? Mas, inteligência... Falou a criança do programa, né? O tiozão do fax vai reclamar aqui da inteligência artificial. Mas, ela, igual as fake news, vieram para atrapalhar as pessoas que muitas vezes não têm discernimento de ver que a fake news é uma mentira, que aquela deepfake é a face de alguém, ou a voz de alguém sendo imitada por inteligência artificial para confundir e prejudicar o adversário. Eu acho que vou até entrar no assunto da legislação, acho que essa legislação é muito branda, essa história para quem já fez campanha, essa história de multa e prisão não cola. Muitas vezes o candidato pergunta para os advogados, isso é multa ou é perda de mandato ou é perda de registro? Fala em perda de mandato, perda de registro, o candidato na hora já começa com... proibir de fazer a coisa. Quando fala que é multa, muitas vezes ele libera, porque pega um candidato com poder aquisitivo econômico favorável, com o partido bancando, para ele a multa R$10 mil. O que é R$10 mil para essas campanhas milionárias que a gente tem hoje em dia? Muitas vezes eles preferem correr o risco ou fazer a coisa ilegal porque é só multa, porque não vai perder mandato. Quando você coloca perder mandato e perder o registro da candidatura, o cara recua e não faz. Se não for duro com isso, nós vamos ter candidato de um segundo lugar prejudicando o primeiro e ganhando as eleições. E aí... A justiça eleitoral é morosa, o cara vai ficar 4 anos como prefeito, que a gente está falando prefeito, ou como vereador, e aí nas outras eleições ele pagou a multa e resolveu o problema. Atenção, gente, falou experiente das campanhas. Sempre foram limpíssimas, perfeitas, mas agora, com inteligência artificial, vai começar a criminalidade das campanhas. Agora vai ser o grande problema. Nunca houve. Eu te escutei, eu te ouvi. Eu te ouvi até o final. Eu te ouvi. Calma. Deixa eu terminar. Sem brigas. Eu falei como funciona. Deixa eu falar. Como funciona a campanha. O candidato pergunta, é multa ou é perda de registro, ou é perda de mandato? Quando é só multa, o candidato libera fazer as coisas que muitas vezes são irregulares. Muito bem. Eu ouvi claramente você dizer. Está muito nervoso, Diogo. Só se usa inteligência artificial para o mal, nunca para o bem. Como se todo o resto se usasse sempre para o bem. De falar, a inteligência artificial é apenas uma ferramenta a mais de milhares e milhares que tem aí. Mas a legislação está sendo constituída por causa da deepfakes. Não, claro. Não. De algo, não, o tribunal diz... Não. Não é porque estão fazendo algo de forma positiva, é porque estão fazendo algo de forma ruim e no esgoto da internet. O tribunal disse que quer proibir o uso da inteligência. Não. Usou deepfakes e usou deepfakes no horário eleitoral, ele vai ser punido. O senhor Exato. Mas a questão é grave. A questão é o seguinte, eu posso, por exemplo, colocar a voz do Daluz, né, falando que ele é a favor do Lula. E isso dialogar com a base dele, que ruim é a tua base. Isso só pode fazer com uso de inteligência artificial. Não tem nenhum outro recurso. Nenhum outro, né? A questão por trás é o seguinte, é a primeira eleição, de fato, que nós vamos ver a inteligência artificial sendo utilizada, né? E nunca foi utilizada antes na história do Brasil. Foi utilizada na Argentina pela primeira vez. Claro que não foi, não existia. Então nós temos que cuidar disso. Porque se eu, por exemplo, manusear a imagem de alguém e eu conseguir fazer com que esse candidato tenha uma posição inferior em relação aos outros, né, ele perde as eleições. Ele pede eleições. Você devia ser bastante jovem, mas você deve ter assistido ET, aquele filme que viralizou barbaramente. Não tinha, mas nem imaginação do que fosse inteligência artificial. E olha o que tinha de artificialidade nas imagens. Parece que só agora que vai haver imagem artificial. Efeito especial. Efeito especial sempre teve.
Sempre teve. ET é efeito especial, que eu até acho que é efeito especial, se não me engano. É isso aí, mas você está dizendo que vamos usar a inteligência para efeito especial. A questão... Não é novidade. A questão... Claro que é novidade, Diogo. A questão é nova. Claro que é novidade. Eu posso, por exemplo, colocar uma voz de um candidato colocando ele falando várias coisas inverídicas, várias coisas que colocam ele numa situação complicada para os seus eleitores. Nunca pôde, né? Isso, na propagação rápida das mídias sociais, pode causar um dano na candidatura dele irreversível. Claro que pode. Só um minuto. Peraí, porque senão vocês ficam só vocês dois aqui. Por favor, Mano Ferreira. A novidade aí é a ferramenta, não o uso, né? Porque o uso inadequado, a tentativa de criar fake news, panfleto apócrifo, até imitador fazendo a voz do candidato para gerar áudio. Não é uma amplitude irrelevante. Claro que quando você pega... Não, peraí. Você usa o WhatsApp. Peraí, Pepe, deixa o Mano concluir. A diferença é a velocidade de disseminação que é possível hoje, que altera a escala de impacto que você consegue ter. Agora a gente está falando de eleições municipais, que são exatamente as mais próximas do eleitor, onde Brasil afora, o efeito que sempre teve, carro de som falando fake news. Sempre teve. Panfleto apócrifo. Não é fake news, mano. Não é sempre teve. Carro é fake de som falando fake news sempre Eu não tô falando louco, Pepe. Eu não tô falando de fake news aqui. Mas ele tá dando um exemplo. O prefeito de Manaus... O que eu tô dizendo é uma nova ferramenta. O que é a inteligência artificial? Uma nova ferramenta. Para fazer o quê? A mesma coisa que já faziam, exato. Tanto do ponto de vista legal, dentro da campanha, como do ponto de vista do submundo. Mas é uma ferramenta mais poderosa. Mais poderosa, que pode fazer com que a produção seja mais rápida, talvez menos, com um custo menor e com uma capacidade de disseminação ainda maior. O que foi o senhor? O prefeito de Manaus teve a voz dele, através de fake news ou de fake, reproduzida. Acho que ele falando mal ou xingando os professores, que estava numa época de negociação, disseminada, e era igual, parecia ele falando, e ele teve que ir na Polícia Federal denunciar, porque estava prejudicando a imagem dele no momento que ele, inclusive, não tinha dado, acho que, aumento para os professores. Então, a disseminação e a produção é simples. E a disseminação, você não tem controle, porque, volto a te dizer, atinge muitas vezes as pessoas que, infelizmente, não têm discernimento, porque são até, inclusive, de outra geração, de ir atrás do Google para ver se aquilo é real, ou de perceber que aquilo não, isso aqui é um absurdo tão grande que não é verdade. Quando vai ver, já passou pro grupo de família, já passou pro grupo do clube, já passou pro grupo da escola. Nem o Capitão Nascimento tá escapando desse Saberemos em breve, hein? O que foi, Diogo? Nós vimos tantas vezes se repetir nas eleições passadas que eu não entendo vocês fazerem essa comparação, mas eu tô super contente, Paulinho, porque eu já vi que hoje nós vamos ser 2 contra 5, ou de repente 3 contra 4. Não ouvi o Luiz Cavagutti ainda, aposto que vai ser 3 contra 4. O Cavagutti é da tua turma. Isso. Conheço. Eu acho que você só combate isso com mais liberdade. O que eu tenho medo é você usar o pretexto do combate à deepfake para você colocar censura, para você botar um PL de fake news. Deepfake tem que ser censurado. Peraí, Pepe, deixa o cara falar. Não, eu acho que deve ser punido, mas eu acho que às vezes isso pode ser usado como censura. Eu acho que só a liberdade consegue trazer a verdade à tona. Esse aí é o meu ponto. Aproveitando, até queria trazer uma reflexão em relação ao cenário internacional. O governo federal, o presidente Lula, já falou que vai falar de inteligência artificial no G20. O Brasil está capitaneando aí o G20. Você tem 3 modelos internacionais sobre inteligência artificial. Estados Unidos acha que não tem que ter regulação nenhuma, o mercado se autorregula. Você tem China e Rússia, acha que tem que ter a censura total, inclusive eles têm medo que o chamado ChatGPT traga mais liberdades para dentro dos países que tem censura lá, né? Vamos falar a palavra certa. E você tem no meio lá a Europa. A Europa, ela leva em conta, ela quer proteger os direitos dos cidadãos, dos eleitores. O meu medo é que o governo, ou seja o judiciário ou o executivo, ele chegue e fale o seguinte: não, nós estamos seguindo por exemplo, o modelo europeu, que é para
usar e proteger o cidadão contra a deepfake, mas na verdade o que ele quer é um modelo lá da Rússia e da China de censura. Eu espero de todo o coração que não seja isso, mas vejo aí, tenho medo que use-se o pretexto de combater a deepfake para você diminuir a liberdade de expressão. Muito bem, Pepe, segura um pouquinho, querido, porque a gente vai voltar nessa discussão. Falo nunca. Não, a gente vai voltar. Eu vi que o Diogo também quer falar, mas existe alguém que está à nossa espera agora. Do Nascimento. Existe alguém que está na nossa espera. São 4h34. Para você que sintonizou agora, vocês que sintonizaram agora aqui na programação da Jovem Pan, só para explicar para vocês, se vocês não estiverem entendendo. Neste programa aqui, há alguns minutos, nós discutimos um vídeo de um pré-candidato à prefeitura de Belém, no queridíssimo estado do Pará, norte do nosso país, e ele usa um tom um pouco diferenciado de voz, parecendo um pouco o Capitão Nascimento, efeitos especiais nas imagens. Esse vídeo gerou uma baita de uma discussão aqui na nossa roda para entender o seguinte: quais são os limites de um conteúdo na campanha eleitoral. E para isso, o Mano Ferreira aqui foi à luta e conseguiu o contato, não do Capitão Nascimento, mas do Ítalo Abate, que já está conectado aqui com a gente na programação da Jovem Pan. Ítalo, antes de qualquer coisa, eu queria te agradecer pelo teu tempo aí, mas eu quero ouvir a tua voz para verificar se era deepfake ou não. Ô pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Olha, como estamos? É uma voz um pouco diferenciada, né? Tudo bem? Ô Ítalo, explica um pouco pra gente, cara. Você quis dar uma linha meio Capitão Nascimento. Explica de onde saiu esse negócio. Gente, inicialmente, obrigado aí pelo espaço. Obrigado, Paulo, pela abordagem inicial, né? Eu acompanhei ali desde o início do Instagram, quando acabou sendo repostado. Agradeço aí o contato pelo Mano. E bem, para ser objetivo, né? Aqui no norte, aqui na região norte, aqui no meu estado do Pará, na capital de Belém, eu sou pré-candidato a prefeito. Eu sou do Partido Novo. Nós não usamos fundo eleitoral, nós não temos recursos públicos a serem utilizados em relação à campanha, principalmente em relação a destaques orçamentários de maneira prévia. Eu sou totalmente outsider, eu passei num processo seletivo dentro do partido, que é o nosso processo de escolha dos nossos representantes. E depois de ter logrado o êxito, eles acabam dando liberdade e autonomia para que a gente possa tocar e desenvolver a nossa pré-campanha, a nossa campanha, da forma que nós julgarmos mais relevante. E naquele momento eu perguntei se eu poderia ter total autonomia realmente em relação ao potencial criativo, e eu decidi que eu faria o que eu faço na minha vida cotidianamente, seja no ambiente acadêmico, no ambiente profissional. Você fala assim, normal, no dia a dia? Como assim? Você fala com aquele tom de voz assim, no dia a dia, só para... Não. Eu tô falando da parte iconográfica, da metodologia. Que susto, cara. Da metodologia. Eu sou professor do ensino superior, sou professor de Direito e Filosofia, e eu tenho presença no ambiente corporativo, e eu acredito que sempre a forma de a gente conseguir trabalhar e vender um serviço é muito baseado em storytelling. Então eu não achei que poderia começar diferente o rito de pré-campanha, principalmente quando eu sou o único desconhecido, principalmente em meio a 8 pessoas, pelo menos que nós temos como hipotéticos pré-candidatos, que já têm o seu capital eleitoral, já são pessoas notáveis bem aqui, independentemente da origem desse grau de sucesso financeiro ou mesmo, inclusive, repercussão política. Mas o Ítalo... Então eu pensei que eu fosse criar... Pode falar. Deixa eu te falar uma coisa. Teve muita gente aqui na roda que não gostou desse vídeo, cara. A gente vai ser sincero com você. Teve muita gente no Brasil que não gostou. Não, teve muita gente aqui da roda que não gostou. Mas eu vou dar a palavra democraticamente a alguém que não gostou. Por favor, Wilson Pedroso. Oi, Ítalo, tudo bem? Prazer, parabéns aí pela sua campanha. Pode falar. Mas eu realmente não gostei do vídeo. Eu acho que a gente vive um momento, principalmente você que é um candidato novo, que diz que não vai fazer campanha com fundo partidário, mesmo o novo já deliberando que nessas eleições vai distribuir fundo partidário. Você não acha que a política, você que é um cara que está entrando agora, que já foi candidato a vereador, mas está entrando agora numa campanha eleitoral municipal, você não tem que tratar a política de uma forma mais séria? Você não acha que o teu vídeo não foi para dar um exemplo de comunicação de forma séria para a população, para se apresentar como um candidato real, com condições reais de transformação?
Não, perfeito. Acato o que o Wilson está falando, mas eu penso numa perspectiva metodológica. O que acontece? Por que eu falo metodológica? Tem uma diferença entre método e fim. Às vezes, a gente trabalhando já com fim, a gente pode não atingir o que nós queremos desde o início. Eu, como falei, era totalmente desconhecido, totalmente anônimo. E a forma que eu encontrei de conseguir afetar alguns públicos aqui, pelo menos em nível de notabilidade, seria a partir dos vídeos e utilizando a internet. Então, meu único objetivo com os vídeos foi criar uma iconografia, um discurso ilustrativo de tal forma que a gente conseguisse acessar as redes sociais, a gente conseguisse atingir canais de notícias. Tanto é que estamos sendo pauta aqui na Jovem Pan, tendo esse privilégio. Aqui em teor regional, eu acabei sendo pauta também de discussões em canais de comunicação, seja política, seja de outros gêneros. E, a partir daí, as pessoas passaram a me conhecer. Sim. Então, o meu objetivo a gente apresentar uma vitrine e, a partir disso, chegarem até mim e perguntarem quais são tuas propostas, quais são tuas bandeiras, qual a tua história. Então, eu tenho uma tendência a não misturar método e objetivo. O método do algoritmo, ele acabou já satisfazendo o meu interesse inicial. Sim. Agora já é o momento de conseguir, inclusive, a gente já tem reverberação para, inclusive, atingir os debates, que sempre foi o meu objetivo desde o início. Nós vivemos uma política muito prostituída. Sim, deixa eu te agradecer, meu amigo. A gente está com o tempo super apertado aqui. Eu queria te agradecer pela tua disponibilidade, pela tua participação e feliz de que você não tem aquela voz normalmente no dia a dia. Eu acho que... Qual que é o personagem? A gente ficou na dúvida aqui se era o Batman ou se era o Capitão Nascimento. Se puder esclarecer pra gente rapidamente. É isso que é interessante, Paulo. Eu acredito que as referências, elas sempre são subjetivas. O nível de sensibilização é em relação ao outro, mas o nível de conscientização sempre é pessoal. Então, basicamente, eu peguei uma série de referências que eu julgava como sendo totalmente diferentes, muito mais estético do que os outros vão fazer. Aqui, com certeza, vão ter vídeos muito felizes dos candidatos tocando carimbó, falando da nossa cultura, com um sorriso espelhado, quando, na verdade, a nossa situação não está positiva, ela não está economicamente agradável, ecologicamente ela não está positiva. Então, desde o início, eu pensei, eu não vou fazer peças de propaganda com esse teor de felicidade, porque não é essa a nossa realidade. Por isso que os vídeos todos, inclusive esse não é o único, tá? Ele é o primeiro de uma série de vídeos. E ele que acabou viralizando junto com outros dois. Tem vídeos de conteúdo, só que eles não conseguem atingir as massas. É assim, infelizmente, é assim que funciona, né? Obrigado, Ítalo. Valeu, meu amigo. Ítalo, lá direto de Belém, com o vídeo que viralizou. Obrigado. Gente,